Armandão, e a gente não podia começar esse bate-papo de uma outra forma, cara. Primeiro, como que a música entrou na sua vida e como que o jazz entrou na sua vida? Conta um pouquinho dessa história aí para a galera. Bom, eu, na verdade, eu quase que cheguei na música por acaso, né? Porque o que aconteceu? A minha irmã ganhou um violão dos meus pais e ela não dirigia, eu a levava para fazer aula de violão, né? E acabei embarcando nessa, assim, por insistência dela, para eu estudar, e era uma época meio complicada, não tinha grana, ela falou, eu pago para você, tal, não sei o quê, e acabei, por incentivo dela, fazendo aula com esse professor, ela fazia aula há um ano, e eu comecei, e até relutei, porque eu não tinha interesse, na verdade, né? Era uma coisa meio assim, não sei se eu gosto, tal. Eu lembro que eu falei para o cara assim, o nome desse professor, que na verdade eu estudei 4 anos e meio com ele, chama-se João Nelson, ele era daqui de Guarulhos, mudou para o Paraná, né? Falei, toca alguma coisa aí para ver se eu gosto disso aí, né? Deixa eu ver como é que faz aí, né? E eu não sabia que se tratava de um cara que era fruto da bossa nova. Tocou uma música chamada Samba de Orly em bloco. Eu chapei, né? Eu falei, nossa, isso é legal pra caramba, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou começar a fazer aula, né? Cara, eu sei que nos 3, 4 meses eu já estava tocando bem mais que a minha irmã, e ela passou mais uns 2 meses, ela parou. O início foi em fevereiro de 1983, eu estou ficando velhinho. E, cara, até hoje, né? Eu tive várias fases assim, né? Eu fiquei com esse cara 4 anos e meio, depois fui estudar com o Mozart Mello, que eu estudei um pouco mais de 6 anos com ele, né? E aí que o jazz entra em ação, né? Porque quando eu era aluno de violão, eu fui absolutamente influenciado por Baden Powell, por Toquinho, bicho, pelos caras que eram do cenário brasileiro, e eram vários assim, né? Mas principalmente o mais forte para mim é o Toquinho. Toquinho, Paulinho Nogueira, assim, eram os que eu mais curtia, porque o Paulinho Nogueira eu via as baquianas, aquilo lá me fascinava, né? Mas quando eu fui estudar com o Mozart, eu não conhecia nada de jazz, absolutamente nada. Aí ele falou, cara, pelo jeito que você toca, pelo som que você faz aí, você tinha que conhecer o Wes Montgomery. Conhece? Cara, nunca ouvi falar, né? Meu, eu fiquei absorto pelo som do Wes Montgomery, que eu ouvia assim incansavelmente. A gente não é dessa época tão tecnológica. Eu comprei um disco dele vinil, gravei uma música, uma única música, um lado inteiro da fita e do outro lado também. Então, eu trabalhava, saía de carro, eu tinha aqueles toca-fitas que viravam o lado da fita, né? Eu ouvia a mesma música o dia inteiro. Ficava cantando solos, tal. Foi assim, eu fui completamente pego, né, pelo som do Wes Montgomery, que depois aconteceu praticamente o mesmo impacto com o George Benson. E fiquei assim fascinado pelo som do George Benson. Aí começa a ramificar, né? Com esse Pat Metheny, John Scofield, Scott Henderson, Mike Stern, que é um cara que eu gosto pra caramba. E aí você abriu assim a cabeça, eu comecei a ouvir bem mais, né? E na verdade eu ouvia você está vendo aí na foto aí três, né, dos meus maiores ídolos, né? Wes Montgomery, George Benson e John Scofield. Pessoal, essa tela não foi feita em minha homenagem, mas parece que foi. Então, aí, realmente, para mim, são ícones, assim, foram caras que me influenciaram bastante. E a música, eu acho que tem disso daí, né? É importante, eu acho que você mostrar essas telas, porque, na verdade, uma das coisas que eu vejo dos meus alunos, eu recebo essa pergunta, o que eu ouço para conhecer, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um universo de informação, cabe a gente que é orientador, que é professor, indicar o caminho, porque tem tudo. Se o cara der uma gulgada, o cara acha tudo, em vídeo, em áudio, tem tudo. Só que o cara, ao mesmo tempo que tem tudo, ele quase não tem nada, porque não sabe o que procurar, né? É muita Porque, na informação. verdade, é muita informação, né? O jazz entra para um negócio chamado música instrumental também,
e eu vou usar um nome aqui, de maneira alguma eu quero ser pejorativo, eu não estou criticando, mas é só para dizer que as ondas são completamente diferentes. As Montgomery é música instrumental, jazz. Se você pegar um pianista que tinha nos anos 90, chamado Richard Clayman, que é aqueles negócios assim, que é... Bicho, eu não curto, mas o cara é bom, não tô queimando o cara, não é nada disso. Aquilo também é música instrumental. Então, um cara menos avisado, sem ter orientação, ele pode ouvir Es Montgomery e Richard Clayman e falar, porra, isso aqui é música instrumental. É meio esquisito, né, bicho? Então, entre ouvir esses caras pop, eu preferia ouvir Ray Conniff, por causa da Big Band, assim, que o Ray Conniff era uma Big Band pop, mas, ao mesmo tempo, você vai ter a Big Band do Duke Ellington, você vai ter Count Basie, você vai ter grandes Big Bands que a sonoridade parece com o Ray Conniff, que é um negócio pop, tão pop como o Richard Clayman, mas é completamente diferente, né? E tem até uma coisa engraçada que você abordou, né? Da primeira banda, de ser brancos e tal. Isso daí, cara, é simples de entender, né? Período que ainda a escravidão estava rolando e os caras... o domínio do dinheiro. Quem tinha dinheiro era os brancos, e os caras sacaneavam os negros, né? O que é, historicamente, por isso que tem que ter cota. Eu não quero entrar nesse assunto, mas os caras já foram muito sacaneados no mundo todo, e especialmente no Brasil, muito pior ainda, né? A gente tem muitas dívidas com eles, a gente precisa ir pagando e tendo atenção a um monte de coisa. Mas me chamou a atenção porque você colocou aquela banda que, por sinal, eu não conhecia, mas eu já estudei bastante sobre a história do jazz. O primeiro pianista mesmo, de verdade, chama Scott Joplin. Esses caras aqui é o pessoal Nutella da época, né? Scott Joplin é o pianista, ele é um escravo liberto, e como é que esse cara aprendeu? Assim como todos os escravos dessa época, o cara trabalhava na Casa Grande, trabalhava com aquela família de europeu, era escravo, e provavelmente por um comportamento legal, que por mais que a escravidão seja hedionda, é um negócio horroroso, as pessoas iam se entrosando. Então, você imagina aquela loirinha de cabelo cacheado tendo aula de piano e o cara do lado servindo, né? Uma hora alguém falou para o Scott Joplin, você não quer tocar, ó, tal, não sei o quê. Tanto que ele tem aquela melodia para papá, 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 parararará, então, isso daí praticamente é uma das primeiras gravações de jazz e não tem improvisação. Por quê? O que eu li na história é que esses caras aprenderam a tocar música europeia, só que o swing, a musicalidade dos caras está na alma, está no sangue. Eles foram entortando as notas, entortando o ritmo, foram alterando, tanto que essa musiquinha aí que eu cantei, ela praticamente não tem improvisação, ela é quase só um tema, tocado já com uma linguagem diferente e tal. E o jazz começa a partir daí, né? E se você procurar na história, tem festivais de jazz de músicos negros, festivais de jazz de músicos brancos, e isso na América, né? Nos Estados Unidos. E um público não podia ir no outro. Demorou para você ter essa fusão, né? Eu posso contar histórias aqui, até não querer mais, porque eu sou um estudioso disso daí. Tem no Carnegie Hall um show do Miles Davis, um dos maiores shows que ele fez na carreira. Ele toca de costas para a plateia. Por quê? Porque, bicho, ele foi sacaneado por ser negro, uma porrada de coisas, e ele estava num ambiente milionário de brancos que contrataram, e o cara foi porque era muito profissional, mas a banda toca de frente e ele toca de costas. Acaba os sons, aqueles... só para você ver, os caras do naipe era Charlie Parker, Joe Coltrane, esses caras estão no naipe. Cannonball Adderley é só nome famoso do jazz americano. Os caras arrebentando de tocar, ele ficava de costas, quando terminava, ele levantava o trompete assim, outra música. Então, assim, esse é um assunto que dá conversa, porque... É verdade.
é muito louco, mas continuem aí, por favor. Vamos Muito, aproveitar muito. para dar boa noite pro pessoal aqui que está chegando. Carla Patrícia Facundo Severo, boa noite, pessoal. Eu conheço esse sobrenome, hein? Conheço também, conheço ela. William Nielsen. Nosso amigo William aí. William, escritor aí do livro, né? Inclusive tá aí a capa do livro, pessoal. Queen no Indico, tá? Brasil. Queen no Brasil, um super livro aí sobre as duas vindas do Queen, né? Em 81 e depois em 85. Vale super a pena. Que legal, hein? Aqui tá o Fabrício Vilela. Boa noite, abraço, Armando Leite. Boa noite, Fabrício. Seja bem-vindo, hein? E aqui a Camila Severo. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila, minha prima, tá aí. Armando, deixa eu perguntar um negócio para você, cara. É o seguinte, uma curiosidade que eu tenho, né? Assim, eu também tenho lido bastante, assim, um pouco a história, bastante, um pouco é ruim, né? Eu tenho lido a história do jazz aí, né? E a impressão que eu tenho é que, assim, o jazz no começo do século era um estilo popular, assim, né? Ele realmente ele tinha um grau de popularidade. Num determinado momento, né, assim, ele acabou se subvertendo em uma coisa mais erudita, ele acabou ficando restrito para um público, né, Elite. Isso, uma elite, né? Um termo que se usa muito hoje, acabou virando uma música gourmet, né? Uma música. Assim, né? Eu queria saber de você uma pergunta, né, cara? Você acha que, por exemplo, com tudo que o jazz tem de maravilhoso, né? A gente vai falar isso aí na sua aula, aí que você vai falar daqui a pouco, né? Com todos esses elementos, você não acha que a gente que falta as pessoas ouvirem mais jazz aí, né? Que o jazz ele tinha que voltar a ser mais popularizado, né? Dar essa o povo ouvir mais o jazz, né? Por tudo que ele representa. Então, Marcelão, pergunta excelente. Na verdade, isso daí é o tiro que saiu pela culatra. Por quê? E o mesmo acontece com a música erudita, música sinfônica, né? É o que acontece com o jazz. Para a gente ambientar o público, assim, o jazz era música de baile. Então, os caras ficavam tocando, as bandas tocando jazz mesmo, de verdade, não é riffzinho, não, os caras improvisando, aquela parada toda. Não se tinha esse expediente de sentar e assistir. As pessoas dançavam, pulavam, gritavam, era o que rolava num baile. E isso era também amplamente difundido na comunidade negra. E se você assistir, por exemplo, um filme Bird, que conta a história do Charlie Parker, você vai assistir, ver exatamente isso que a gente está falando. Eram festas, tudo mais, as pessoas... Porque se tocava jazz, tocava blues, as pessoas cantando junto, gritando, batendo palma, dançando, era uma energize do caramba. Aí o que acontece? Voltamos para esse aspecto social que envolve aí a questão racial, né? Essa mácula que a raça humana tem pelos preconceitos, pela essa segregação, né? O que aconteceu? Tem jazz de negro e jazz de branco. Os caras começaram a tirar essa espontaneidade, essa alegria que tinha do público, e eu vou tocar agora, você cala a boca aí, você senta para me ouvir, porque não tinha isso. Então, as pessoas elitizadas começaram a desenvolver uma dinâmica de música sinfônica para o jazz. E começaram a elitizar a parada. E aí você fala, por que é um tiro que saiu pela culatra? Porque para um bando de babacas, isso foi legal, né? O cara, agora a gente faz no teatro tal, não sei o que lá, blá, blá, blá. E foi tirando o grande público esse contato. Aonde que o tiro saiu pela culatra? Porque elitizaram tanto, que o público, o grande público, não teve mais contato, perdeu a conexão. E aí o que acontece? Cara, você pega, às vezes, eu sou daqui de Guarulhos, tal, eu não vou citar nomes, porque aí eticamente pode não ficar legal, mas já houve apresentações de artistas que eu admiro, que eu conheço, que são de São Paulo. Eu vou falar um só, porque aconteceu um barato assim. Eu fui fazer um show meu no Adamastor há muitos anos, e foram... Eles fazem uma estimativa de público e colocam no relatório.
O que foi dito para mim era que tinha 370 pessoas na plateia. Numa quarta-feira, música instrumental, e não tinha outra coisa, era show Armando Leite Quarteto. 370 pessoas no Adamastor. Cara, menos de um mês depois, teve um gênio do violão, um dos caras que eu admiro pra caramba, que é o Ginga, violonista dentista, que ele é dentista também. Esse cara é um absurdo. Eu desmarquei aula no dia que ele foi tocar e fui assistir. Então, bicho, é o Ginga da Mantiqueira, não é, o Armando, que chamavam ele? Não sei se tem esse... Eu não conheço isso. Perdão, pode ser que eu esteja confundindo, tá? Pode ser. O Ginga é um Ginga violonista, parcerias com Chico Buarque, com um bando de gente. O cara é um gênio tocando violão. Absurdo, o nível do Marco Pereira. O cara toca demais, é nível internacional. Eu fui assistir, então tinha lá umas 20, 30 pessoas, somando-se os caras que chamaram, os caras que trabalham, os agentes culturais, os caras do som, e eu olhava e falava assim, cara, não é possível, esse cara poderia estar hoje na Alemanha, o cara poderia estar na França tocando, o cara está aqui na nossa cidade, e não tem ninguém assistindo, porque o cara não é bom? Não, pelo amor de Deus, ele é um gênio do violão. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas mal se apropriam desse espaço, dos espaços de forma geral, né? Por isso que eu acho que um dos caminhos é você trabalhar o público. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente vai estar falando de música, vou tocar, vou dar uma aula, vou explicar tal. Isso aproxima as pessoas, porque no início da minha carreira como músico, como guitarrista, cara, eu cheguei a tocar para 3, 4 pessoas várias vezes, não foi uma nem duas, várias vezes. E aí é assim, né? Você toca uma, toca duas, alguém fala, pô, gostei do seu som, que legal, pô, fica de olho. E a gente não tinha rede social para divulgar, né? Você pegava o telefone do cara, pegava o e-mail, avisava de alguma forma, então no outro show tinha 5, no outro tinha 10, até que começou a ter uma frequência maior. Mas, assim, de toda forma, o jazz, por conta desse processo de elitização, ele está esvaziado, assim como a música sinfônica. E quando você pega um festival de jazz internacional e você pega os megas medalhões mundiais mais os brasileiros, você consegue fazer um festival. Só que, cara, abaixo desses megas medalhões tem uma comunidade de excelentes músicos, geniais, que tocam pra caramba, que são muito bons, que, assim, claro, eu não estou comparando esse com aquele, não é uma comparação, mas se você for ver o som dos caras, é muito profissional e vale muito assistir. E às vezes estão tocando para um público bem pequeno. É fruto desse processo de elitização que eu não sei quando começou direito, mas o que dá para perceber é que a música erudita e o jazz passam por esse problema, que é uma tragédia, né? Muito bom, Armandão, muito legal. Agora, se você fizer um show do MC Zé da Esquina, o negócio lota, né? Tem... E você sabe, Alessandro, que, sendo bastante sincero, eu não vou ser hipócrita, não é o som que eu curto, né? Quando o cara é sério, porque eu acho que, assim, se o cara é obsceno na letra, aí eu não curto mesmo, respeito, mas eu não curto, né? De boa, quem gosta, tudo bem, show de bola. Mas, assim, esses MCs, quando o cara é sério, o cara está usando talvez um megafone para falar das experiências de vida deles, né? Sim. Isso eu acho legal, mesmo sendo MC, blá, 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 mas eu respeito e acho legal porque o cara está falando. Por exemplo, né? Eu sei que vocês curtem rock, o canal tem bastante influência de rock, né? A imensa maioria das pessoas que gostam, que conheceram o Nirvana, não conhecem a história do Nirvana. Nirvana é uma banda de Seattle marginal total. Eles são, várias letras deles, música de protesto, sentando o braço em quem? Sentando o cacete em quem? No sistema, na elite com grana, porque eles são marginalizados. Tanto que tem uma música que é bastante conhecida deles, que se chama Rape Me. Adivinha o que significa Rape Me? Estupra-me, né? Porque eles estão falando que é isso que o governo americano faz. Se você tem número social, se você é ativo financeiramente, você está no país,
do sonho americano, blá, blá, blá. Se você não tem, e não são todos que têm, você está, às vezes, é pior a marginalização americana do que a brasileira. Porque o brasileiro, não aqui em São Paulo, que São Paulo eu acho muito louco, mas você vai para o interior, as pessoas são mais acolhedoras, mais bondosas, tal. Velho, americano, os caras são friozão, né, da natureza. Nem é crítica, mas assim, o americano comum tem um comportamento bastante diferente do nosso, né? Sei lá, eu, né? É verdade.